toque na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Agradeço a vocês, cada um de vocês pela mensagem. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor tenha nos ajudado. Que vamos continuar firmes falando do amor de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, sempre tenho agradecido. São bênçãos que Deus deixou na minha vida. São verdadeiros companheiros nessa jornada. Que a partir de 2019, começou em 2005, mas só encontrei vocês a partir de 2019. Uns mais tempo, outros menos tempo, mas estamos aí juntos. Que Deus abençoe. Uns, às vezes, com outras intenções, mas no decorrer do tempo vai mudando intenções, outros saem. Mas vocês são verdadeiros que ficaram. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vamos começar mais um vídeo, irmão? Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, obrigado por ser Deus Santo, não desistir de nós pecadores. Pai, fala conosco hoje, Pai. No livro do Salmo 102, versículos 18, 19 e 20. Fala também, Pai, no livro do profeta Isaías, no capítulo 28. Não sei o que nós queremos ouvir, não o que eu quero falar, mas que o teu Espírito tenha falar conosco, Pai. Que tudo seja para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, livro de Isaías, capítulo, o versículo 18. Perdão, irmãos. Livro do Salmo 102, versículos 18, 19 e 20 diz assim: Isto se escreverá para a geração futura, e para que os que criar louvará ao Senhor. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor descreveu a terra, observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para voltar à cidade à noite, o sentenciado à noite. Aqui mostrando para nós que Deus está olhando dos altos céus, está vendo as nossas aflições, as nossas lutas, vendo o futuro da nossa geração. Nós vemos uma geração corrompida, né? Mas Deus vê nessas com muitos que se voltaram para o Senhor. Aquela geração futura, essa é a geração de nós, que nós estamos hoje. O Salmo foi escrito muito antes de Cristo vir à Terra. Mas aqui Deus veio para a geração futura, o povo louvando o Senhor. Hoje nós vemos o povo louvando e agradecendo o nome do Senhor. Mas nós vemos também muita vergonha no meio do povo de Deus, nessa terra. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde o céu o Senhor observou a terra. Deus está nos observando, irmão. Todo o tempo Ele está nos observando. Ele vê e sabe aqueles que louvam de coração, aqueles que fazem, não com interesse, mas para louvar, em gratidão a Ele, que sendo grato a Ele por tudo que Ele fez e fará na nossa vida. Ele tem ouvido nossos gemidos. Aqueles que estão presos em cadeia, essa presa em cadeia, preso no pecado, preso na droga, na prostituição, na mentira. São as cadeias que nos prendem, as cadeias de Satanás. Cadeia essa que nós damos lugar para cair nessas armadilhas que o adversário coloca na nossa vida. Muitas famílias são destruídas por causa dessas armadilhas. Porque o homem, ele se prende na prostituição, na droga, no roubo. E tudo desagrada do Senhor, Deus está vendo do alto céu. Mas Ele está vendo também uma geração que louva, que engrandece, que exalta o nome dEle. Ele está vendo uma geração pervertida, mas Ele também está vendo uma geração forte, que busca Ele, que busca trazer aqueles que estão caídos à presença dEle. Ele está vendo aqueles que batalham pelo reino dEle, e também aqueles que estão tentando destruir, aqueles que lutam pelo reino dos céus, aquele que luta para
soltar as cadeias das ovelhas que estavam caídas, aqueles que trabalham para curar as feridas. Deus está dos altos, está vendo tudo. Ele não deixa um minuto nos amparar, Ele nos ampara todo o tempo. Ele nos guarda, Ele nos livra de toda cilada, porque Ele nos ama. Esse é o amor de Deus para a minha vida e para a tua. Essa é a palavra do Salmo 102, versículos 18, 19 e 20. Ontem nós vimos 3 versículos. Amanhã nós ainda teremos os versículos do Salmo 102. Vamos agora para o Salmo, o livro do profeta aí, capítulo 28, versículo 1 ao 6. E depois nós veremos a segunda parte do versículo 7 a seguir. Então, irmão, aqui fala profecia. Profecia sobre castigo sobre Efraim. Efraim é uma tribo de Judá, é uma tribo de Israel, é dos filhos de Jacó, que talvez deixou o caminho do Senhor, deixou de seguir os mandamentos do Senhor. Então o juiz de Deus vai vir sobre Efraim. Quando fala de Efraim, traz para você, para não cair no erro, como eu trago para mim todas as leituras da Bíblia. Que Deus virá castigar aqueles que não andam em retidão para com Ele. Efraim deixou os mandamentos do Senhor. Efraim, a tribo que afastou do Senhor, afastou do povo de Deus. Diz assim, eu vou ler os 6 versículos, irmão. Ai da coroa de orgulho dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como flor que cai, que está sobre a cabeça da fértil vado vestido do vinho. Eis que o Senhor envia um forte e poderoso, como tempestade de saraiva, tormento destruidora, e como tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele com a mão derrubará por terra. A coroa do orgulho dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça da fértil vale, será como fruto temporão, antes do verão, que vendo alguém e tendo ainda na mão o engole. Naquele dia o Senhor dos exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formoso para o restante do seu povo. E será o espírito de justiça para os que se assentam para julgar o povo, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Essa é a mensagem do Senhor para Efraim, para aqueles que andam no dia de hoje, que deixam o caminho do Senhor, que andam bêbados por causa da bebida, que engolem as coisas desse mundo, engolem a idolatria, engolem a mentira, a feitiçaria, o suborno. Os que andam desgarrados do Senhor. A tribo de Efraim era uma tribo que fazia muitas festas, e ali o pecado entrava na bebedice, por causa dos bêbados. A tribo de Efraim, ele fazia festas, era uma tribo diferente, uma tribo alegre, mas aonde o pecado entrava, o orgulho, a soberba, a lascívia, tudo que, mas Deus fala, ai da coroa de Efraim, ai dos bêbados, ai de nós, mano, que nos embebedamos com a coisa desse mundo, que deixamos de abraçar a causa do Senhor para abraçar as coisas desse mundo. Ai de nós, que saímos do caminho do Senhor, deixamos de fazer a vontade do Senhor, para fazer a nossa vontade e a vontade do mundo, para agradar homens. É o que Efraim fazia. Ele afastou do povo de Israel, afastou da tribo de Judá, porque eram tribos diferentes, escolhidas por Deus. Efraim, todas foram escolhidas por Deus, mas Efraim levou um caminho diferente. É igual o dia de hoje.
As pessoas servem, quer servir o Senhor e quer servir o mundo. Quer fazer a vontade do Senhor e quer fazer a vontade do mundo. Quando nós vemos em muitas igrejas por aí, onde o povo está bêbado da palavra da mentira. Estão bêbados com não tem nada não, isso não tem importância, é assim mesmo. O povo está se embebedando, engolindo aquilo que agrada a ele, agrada a sua carne e deixa de agradar a Deus. Os homens hoje, não vou generalizar, a maioria, eles estão bêbados, enchendo o seu ego, enganando as pessoas, tentando enganar as pessoas. Efraim levou um novo rumo, a tribo de Efraim, mas não enganou, talvez enganou os irmãos ali do povo das outras tribos, mas Deus, dado ao céu, ele não enganou a Deus, como nenhum de nós enganamos a Deus. Quantos estão aí como falsos na casa do Senhor, tentando enganar as pessoas, mas aquele que tudo pode, ninguém engana. Do versículo 7 até o... Vou dar uma olhada, irmão. Perdão que hoje eu estou meio enrolado, mas... Do 7 até o 29, nós não leremos todos, contra Jerusalém. Aqui o castigo de Deus, ele não veio só contra Jerusalém, mas ficou contra Efraim. Agora contra Jerusalém, a cidade santa, a cidade escolhida, Jerusalém. Tinha a tribo de Judá, a cidade de Judá e agora a cidade de Jerusalém. Onde muitos reis fizeram o povo desviar do caminho do Senhor. Onde os pequenos procuravam fazer a vontade dos grandes, afastando o Senhor. Nós vemos os reis, lá no livro dos reis, Acabe, por exemplo, muitos reis que se desviaram e fizeram o povo de Deus desviar do Senhor. Hoje, Deus está trazendo a nossa memória contra aqueles que, mesmo sendo chamados por Deus, se afastaram e fizeram as pessoas errar. Mas também estes erram por causa do vinho e com a bebida forte, se desencaminham até o sacerdote. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados da visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender a doutrina, ao desmamado do leite e ao arrancado do seio, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra e mais regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim os lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo. Aqui o homem está bebendo da bebida forte, onde nós vemos que a bebida não nos faz bem. Pessoas que erram, que destroem os lares, destroem a família por causa da bebida. Ou as pessoas, o juiz distorce a lei, estão bêbados na mentira, no engano, estão bêbados no suborno, distorcem as palavras. Os governos hoje são distorcidos, as igrejas também estão se distorcendo, porque muitos dirigentes de igreja estão bêbados por causa do ganho, do lucro, estão sendo falsos nas profecias, falsos na pregação. Esses bêbados, esses erram porque estão bêbados no lucro abusivo. Eles erram porque estão bêbados nas igrejas cheias, onde estão buscando lucro para si e não lucro para o reino de Deus. O lucro para Deus é alma salva, almas consertadas, almas firmes no caminho do Senhor. Esse é o lucro que Deus quer, é almas salva, salva de alma liberta, curada pela palavra. Mas os dirigentes das igrejas, não cito cristão evangélico, mas todas as igrejas da terra,
Eles estão bêbados por causa do ganho, do dinheiro. Nós vemos igreja que constrói templos e mais templos grandes, mas está extorquindo o povo de Deus. E se está extorquindo aos inocentes, aos pequenos, estão distorcendo a palavra, estão enganando a Deus. Pode fazer o melhor que for, na aparência para o homem, mas não está agradando a Deus. Não cito, quando eu falo assim, eu não cito. A palavra de Deus é quem julga. Eu não cito para não envergonhar ninguém e não ser envergonhado naquele grande dia. Mas você que tem entendimento da palavra, você que procura servir a Deus com retidão, mesmo errando como eu erro, você olhar, ver que muitos estão distorcendo a palavra, estão brincando com Deus. O castigo vem sobre Efraim, o castigo vem sobre Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, o castigo vem sobre nós. Nada do que eu falo vem de mim, vem da Bíblia. Eu interpreto a Bíblia como Deus quer que a gente interprete, não com mentira, com falsidade. Tem muitos interpretando a Bíblia levando a você mentira, falsidade. Por isso que eu sempre falo, é importante a gente todo dia meditar na palavra. Não é lendo como se estivesse lendo um jornal, um livro qualquer. É trazendo para mim, para minha vida, para minha família, para minha casa, o que Deus quer de mim. Ele quer conserto, Ele quer cura da alma, Ele quer nos libertar. No livro do profeta Ezequiel, ele fala que não agrada, ele não deseja que o ímpio morra, mas que ele conserte e tenha a vida eterna. Lá no livro de Ezequiel você vai entender. Então a Bíblia toda está nos conduzindo no final de todas as coisas para a segunda vinda de Cristo. De Gênesis a Apocalipse. Apocalipse ela já está encerrando, né? Cristo já voltou, né? Então medita na palavra, não vai se deixar embebedar por palavras de mentira, falsas profecias. Eu costumo sempre lembrar das falsas profecias que também tem na Bíblia. Quando Deus permitiu que o espírito de mentira entrasse nos profetas, nos 400 profetas de Baal, porque diziam profeta de Deus, para enganar o rei Acabe. O único profeta que falou a verdade, esse foi encerrado na prisão, tentaram matar, mas Deus não permitiu, Deus guardou. Nós lembramos também no livro de, se eu não me engano, 2 Samuel, onde o espírito, um profeta, um falso profeta, não é espírito não, ele tentou enganar o profeta, o velho profeta, onde Deus manda ele falar para Roboão que aquele altar ia ser destruído, que as cinzas iam ser esparramadas. Deus, quando mandou o profeta ir a Jerusalém falar, Samaria, perdão, ele falou, não coma lá, não beba água, e pelo caminho que você for, não volte pelo mesmo caminho, volte por outro caminho. Ele chegou, entregou o recado para o rei e foi embora. Ele chamou para comer na casa e falou, não. Deus falou que não. Voltou por outro caminho. Quando o profeta de Samaria ficou sabendo, através das pessoas, o que o profeta tinha feito, ele foi lá com engano, enganou o profeta que voltou. Cuidado com as profecias que você recebe na igreja. Ele chegou para o profeta e falou, olha, eu sou profeta, vai na minha casa, vamos comer, vamos descansar. Ele falou, não, Deus falou que eu não voltasse, e não comesse nem bebesse água. Eu também sou profeta como tu, e Deus mandou eu te buscar, para você descansar. Ele voltou, e na hora que ele acabou de comer, que estava pronto para sair, o profeta do engano falou para ele, como você não ouviu a palavra do Senhor, não deu crédito ao que Deus falou, você vai voltar, um leão vai te devorar.
Cuidado com os profetas do engano. A igreja está cheia de profetas do engano. O mundo está cheio de falsas profecias. Cuidado com o que você recebe. Não julgue o profeta. Mas guarde a profecia. Se cumprir, está na Bíblia também. Foi Deus que falou. Se não cumprir, ele falou de si mesmo. Então, meus irmãos, você que gosta de buscar profecias, procura profecia na Bíblia. Toda a Bíblia é uma profecia para você. É uma promessa que Deus fez para nós. A maior profecia que Deus deixou para nós, ele falou com Jacó, quando ele fugia de seu irmão. Eis que não te deixarei enquanto tudo que eu falei a teu respeito não se cumprir. O que Deus falou a meu respeito é o teu, está na Bíblia. Todas as promessas, toda a palavra da Bíblia é para nós. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração nesse sábado, no último dia da semana. Senhor, meu Deus, meu Pai, coloca na tua presença, Pai, mais esse vídeo, Pai. Coloca cada um dos teus filhos, Pai, que estarão vendo no momento, no tempo dele. Pai, que o Senhor venha receber as nossas orações, Pai. O Senhor tem visto dos altos céus, tem contemplado o que o teu povo tem passado, as lutas, as dificuldades. Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. E agradecemos principalmente não pelo que o Senhor fez ou fará, mas por o Senhor ser Deus, Pai. Que não desistir de nós somos pecadores. Pai, nós colocamos na tua presença, Pai, em gratidão, Senhor, as nossas necessidades, Pai. Tem pessoas procurando cura, tem pessoas pedindo portas abertas, tu tem a chave que abre a porta, Pai. Pessoas com causa na justiça, Pai. Talvez há muito tempo e não desenrola, Pai. O Senhor é nosso advogado, nosso juiz, Pai. Lares, Pai, querendo ser restaurados, precisando de família ser restaurada, levantada, ser curada, Pai. O Senhor é restaurador, Pai. O Senhor restaurou a minha família, a minha vida, Pai. Pai, quantos milagres o Senhor fez na nossa vida, Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai. Atende a oração dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. Que a resposta veio no tempo do Senhor, na hora do Senhor, mas ajuda, Pai, essa pessoa a passar por esse vale. Ajuda essa pessoa a passar por esse deserto, Pai. Assim como o Senhor ajudou o teu povo. 40 anos, Pai. Guardando, protegendo, alimentando, dando saúde. Do caminho do Egito até a terra prometida, Pai. Pai, não permita que nenhum de nós que estamos aqui, Pai, nessa hora, que esse mundo não venha se revelar contra a palavra do Senhor, contra a vontade do Senhor, Pai. Abençoe teu povo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a última profecia da Bíblia está para se cumprir. E não vai demorar. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama. Eu também te amo em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom final de tarde, uma boa noite de repouso. Um abraço do irmão Jorge.